Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro. O vídeo de hoje é um vídeo para tirar uma dúvida de uma colega aqui no YouTube, que ela deixou um comentário no meu último vídeo, que foi ensinando a ler gráficos de tricô. A Solange, ela deixou uma dúvida lá que eu achei interessante, apesar de eu já ter um vídeo explicando, mas o vídeo é muito longo, então eu decidi dar a mesma explicação assim direta num vídeo mais curto. A Solange perguntou assim: como que eu vou saber quantos pontos eu tenho que montar na agulha tendo só o gráfico? Né? Você achou lá um gráfico na internet ou numa revista e aí você quer fazer uma blusa, por exemplo. Como que você vai saber, né? A partir daquele gráfico, quanto que você vai precisar, quantos pontos você vai precisar para o seu trabalho, para montar na agulha. Então esse é o nosso assunto de hoje. Então eu vou virar a câmera para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Não esqueçam lá no final do vídeo, se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, tá bem? Então eu vou virar a câmera para a gente continuar a nossa conversa. Bom, então eu vou pegar como amostra o ponto mesmo da última aula, do gráfico da última aula, tá? Onde a Solange deixou o comentário. Aquele gráfico, o ponto era múltiplo de 7 mais 2. Então eu fiz aqui, até aqui, nesse ponto meia, tem 7 pontos. Aí eu repeti uma segunda vez. É sempre bom você fazer o desenho do ponto 2 vezes na sua amostra, tá bom? E aí até aqui, ó, é que são os 14 pontos. 7 vezes 2, 14. E aqui a gente tem os 2 pontos finais, né? Que era múltiplo de 7 mais 2. Então, eu tenho aqui a amostra, vamos dizer que eu queira fazer uma blusa, por exemplo, com essa linha, com essa agulha e com esse ponto. Então, a amostra tem que ser bem fiel ao material que você vai usar, para a amostra poder ficar correta. Então, primeiro de tudo, terminou a amostra, vamos medi-la. Eu não vou incluir esses 2 pontos adicionais no final. Por quê? Porque eles são para ser acrescentados só no final. Então, se você tirar a medida da amostra toda, a amostra não vai ficar correta, porque é como se você fosse sempre repetir isso aqui. E você não vai sempre repetir essa parte só vai ficar lá no final. Então, você tem que medir a partir de onde é a repetição do desenho. Então, eu tenho aqui, ó, 8 centímetros. Eu não vou contar isso aqui. Isso aqui eu acrescento no final. Então, a minha amostra correta tem 8 centímetros. Aí, normalmente, para fazer uma blusa, eu pego sempre 44 centímetros. Eu gosto de fazer roupa de tricô com a quantidade certinha do meu busto, porque o tricô, ele cede, e principalmente se for um fio pesado, né, um fio mais grosso, aí que cede mesmo, né? Então, eu não dou folga. Eu pego o meu busto, né, eu tiro a medida do meu busto, que dá 88 centímetros, e aí divido por 2, eu acho 44, para fazer 44 na frente, 44 nas costas, e aí eu tenho os 88 centímetros do meu busto, tá bom? E aqui, na minha amostra, com 14 pontos, eu tenho os 8 centímetros que eu mostrei para vocês. Então, eu divido 44, o valor da metade do meu busto, por 8. E aí eu achei o resultado de 5,5. O que significa esse 5,5? Significa que eu tenho que repetir essa amostra com 2 desenhos já, né? Eu tenho que repetir essa amostra 5 vezes inteiras e, se der, fazer mais uma metade dela.
Mas nem todo ponto dá para fazer isso, botar só a metade. Nessa aqui dá, porque metade da minha amostra já é um desenho completo, então não vai dar problema. Mas se der problema, não coloca o meio. Se for botar o meio para estragar o desenho, então é melhor nem colocar, né? Ou então espalha esses pontos no começo e no final, com ponto meio, né? Mas nessa amostra aqui, nesse caso, dá, porque a minha amostra completa já tem 2 desenhos. Então, fazer a metade não tem problema. Então, essa minha amostra aqui tem 14 pontos. Eu tenho que repetir essa amostra 5 vezes. Então, eu botei aqui 14 vezes 5. Eu achei o valor de 70. Aí, eu tenho que fazer mais meia, né? Metade da amostra. Então, são mais 7 pontos. E lembra que o ponto é múltiplo de 7 mais 2 no final? Aí eu não posso esquecer desses mais 2 no final também. Então, aqui, 5 vezes a minha amostra de 14 pontos, mais a metade da minha amostra, são 7 pontos, mais os 2 pontos finais. Esses 2 pontos aqui que eu acrescento no final, para o final ficar igual ao início, né? Então, para o meu caso, usando essa amostra, esse fio, essa agulha, para uma roupa de 88 centímetros de busto, eu tenho que montar 79 pontos na minha agulha. Então, por isso que a amostra é muito importante, porque você vai ver como que o fio, como que o ponto se comporta. Você vai usar a linha exata que você vai usar no trabalho, a agulha. Então, fica muito mais fácil você calcular assim do que você ficar se arriscando, né? Ou sempre fazer igualzinho a uma receita, que às vezes não sai o seu tamanho correto, né? Ou assim, como a dúvida da Solange, só tem um gráfico. Como fazer um trabalho só com aquele desenho pequeno do gráfico, né? Então, gente, espero que eu tenha conseguido explicar isso, que não tenha ficado muito complicado não, tá? Vamos só dar uma repassada. Você pega o valor da largura que você quer a sua blusa, divide pela medida da amostra, para saber quantas vezes você tem que repetir a amostra. Aí depois você pega a quantidade de pontos que tem a sua amostra e multiplica pela quantidade de vezes que você tem que repeti-la. Você vai achar o resultado. E aí, no meu caso, eu ainda tive que acrescentar metade da amostra, nem sempre isso vai ser necessário, e acrescentar os pontos extras, se o ponto for assim, múltiplo de 4 mais 1, múltiplo de 7 mais 2, como é o caso. Esses mais 1, mais 2 que você bota no final, não pode esquecer de acrescentar aqui, tá bom? Então, vamos continuar. E aí, gente, será que deu para entender? Eu tentei explicar da melhor maneira possível, pelo menos o jeito que eu expliquei é o jeito que eu raciocino na hora que eu estou trabalhando. Mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que der eu já vou respondendo, ou de maneira escrita mesmo, ou em vídeo, se valer a pena uma explicação assim mais elaborada, de um jeito que fique mais fácil no vídeo do que escrevendo, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? Se gostaram, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, que essa é a maneira que vocês têm de apoiar o meu canal, tá bom? Então, obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!